Vamos prosseguir com a apresentação do professor Samuel Antunes. O professor Samuel Antunes é doutorado em Psicologia da Saúde no Trabalho pela Universidade de Toulouse-Le-Mireille. É professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, onde coordena a pós-graduação em Coaching Psicológico. É psicoterapeuta, coach e consultor. Dirige uma empresa de consultoria, o Think People, que exerce a sua atividade na Psicologia da Saúde no Trabalho. É também conselheiro certificado em Prevenção de Riscos Psicossociais e é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito obrigada. Bom dia a todos. Este tema é muito pertinente pela situação que vivemos, mas gostaria de começar com uma boa notícia. Esta crise que estamos a viver tem-se revelado nos últimos tempos uma oportunidade para os psicólogos. Eu vou explicar porquê. Em relação aos nossos amigos psicólogos espanhóis, isto não é tão verdade, porque eles já estão mais adiantados do que nós em relação a este assunto dos riscos psicossociais, mas em Portugal começamos agora a ter necessidades e exigências de avaliação na área dos riscos psicossociais, que tem tudo a ver com esta questão que estamos a falar agora. Em 2012, o Comitê dos Altos Responsáveis da Inspeção do Trabalho decidiu que 2012 seria o ano dos riscos psicossociais e alargou esse prazo até 2015. Porquê? Porque está claro que a crise que afeta a Europa vai ter impacto e reflexos ao nível da saúde mental, ao nível da saúde física, e há que criar condições para proteger e prevenir estes riscos. E por isso, esta é também uma oportunidade para nós. É verdade, o ano passado fizeram-se algumas avaliações, por exigências da Comunidade Europeia, algumas avaliações em riscos psicossociais, mas poucos psicólogos estiveram envolvidos nisto. E isto é uma pena, mas é também uma oportunidade para nós, porque temos que criar condições para formar colegas nestas áreas e desenvolver novas competências nestas áreas. Podemos aproveitar um pouco da experiência dos nossos colegas espanhóis e até aproveitar alguns recursos que eles têm já. O professor Peiró tem um questionário de avaliação de riscos psicossociais. Nós propusemos ao Ministro da Saúde este ano uma iniciativa de que falarei mais adiante, utilizando exatamente esse questionário de avaliação de riscos psicossociais, massivamente online para toda a gente que fosse preciso. Ainda não tivemos resposta do Sr. Ministro, mas esperamos que ele decida favoravelmente. Falando um bocadinho do contexto, o contexto atual do mundo do trabalho. Que contexto é este? Instabilidade e precariedade, aumento do volume de trabalho. Hoje trabalhamos mais e ganhamos menos, sobretudo os colegas que estão na função pública, viram os seus salários reduzidos. Ficou mais difícil gerir a vida profissional e a vida familiar. Há menos tempo livre, há menos tempo para o lazer, há menos tempo para fazer outras coisas saudáveis em família. As relações interpessoais no contexto de trabalho tornaram-se mais tensas. Damos conta de situações de assédio moral por parte dos empregadores, que frequentemente dizem: bom, se não aceitares estas condições, ali à porta há muita gente interessada neste posto de trabalho. E isto cria uma atitude diferente face ao trabalho. O clima de incerteza e de imprevisibilidade quanto ao futuro gera ansiedade, gera angústia, gera medo, gera insegurança. O aumento do desemprego. Um novo conceito moderno, bonito, mas que não é mais do que o emagrecimento da gestão.
Lean Management, parece uma coisa moderna, foi apresentada recentemente como uma coisa moderna, mas não é mais do que uma gestão de emagrecimento. Reduzir efetivos, conseguir que se trabalhe mais, pagando menos e garantindo rentabilidades para as empresas e para as organizações. Estamos a viver uma nova forma de taylorismo, que obriga os colaboradores a participarem nas iniciativas de melhoria, no aumento da produtividade, no aumento da qualidade. Mas este taylorismo tem uma característica, é que os colaboradores sentem-se mais sós. Há menos suporte social, as pessoas estão mais sozinhas a gerir estas situações, porque estão a tentar segurar o seu posto de trabalho e o seu lugar. Os laços sociais enfraqueceram, o reconhecimento é menor, o reconhecimento do trabalho bem feito, as perspectivas de carreira reduziram-se, não apenas na função pública, mas nas organizações privadas, não há promoções, não há aumentos de salário. Os níveis de satisfação no trabalho diminuíram e uma coisa que nos era muito querida, que era o sentido do trabalho, deixou de fazer sentido. O sentido é a sobrevivência, é ter um trabalho que permita pagar as contas, os encargos fixos, o empréstimo da casa, o empréstimo do carro, e as pessoas aceitam fazer qualquer coisa que não lhes dá sentido, mas que assegura a sobrevivência. E, naturalmente, o empobrecimento. Estas mudanças estão associadas ao aumento dos riscos psicossociais, com um forte impacto na saúde mental dos colaboradores de diferentes tipos de organizações, sejam as privadas, que investiam mais nas pessoas e que tinham uma gestão humanista, sejam as públicas. Deixem-me partilhar-vos alguns dados que fui recolhendo sobre esta situação. Desde 2007, a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida de Trabalho tem feito estudos sobre o impacto do stress e publicou dados que apontam para 40 milhões de trabalhadores em toda a União Europeia que são afetados pelo stress. A mesma fonte enfatiza que 6% da força de trabalho europeia foi exposta a ameaças de violência física, porque agora temos também este fenómeno, não é só o stress, é o bullying, é o assédio moral, é a violência. 4% da violência por parte de outras pessoas e 5% bullying ou assédio nos últimos 12 meses. De acordo com a Agência Europeia de Saúde e Segurança no Trabalho, o stress é o segundo problema de saúde relacionado com o trabalho mais notificado e afeta 22% dos trabalhadores da Europa a 27%. Em 2002, e desde essa altura não se fizeram mais estudos da economia relacionada com o stress, mas em 2002, ainda não estávamos em crise, o custo económico do stress relacionado com o trabalho, na Europa há 15, estava estimado em 20 mil milhões de euros. Isto tem a ver com absentismo, perda de produtividade, custos com as baixas, custos com os medicamentos, custos que as empresas não realizaram por não ter os seus colaboradores presentes, etc. Na União Europeia, 1 em cada 3 trabalhadores europeus, ou seja, mais de 40 milhões de pessoas, referem ser afetadas pelo stress no trabalho, segundo a Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho. Existem estudos que apontam para 3 a 4% do PIB europeu como custos relacionados com o stress. A 4ª investigação europeia sobre as condições de trabalho demonstrou em 2005 que 20% dos trabalhadores da Europa, a 15, e 30% dos novos membros acreditam que a sua saúde está em risco devido ao stress relacionado com o trabalho.
No Reino Unido, foi estimado que as doenças relacionadas com o stress profissional são responsáveis pela perda de 6,5 milhões de dias de trabalho em cada ano. Na Suécia, em 1999, 14% dos sujeitos de uma amostra de 15 mil trabalhadores com baixa médica referiram como razões da mesma sofrerem de stress ou de tensão com um custo total que se refere a 2,7 bilhões de euros. Estes números são impressionantes para mim, penso que para vocês também. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde de 2004, mais de 50% dos trabalhadores dos países industrializados queixam-se de stress relacionado com o trabalho. E os estudos consistentes permitem afirmar que uma exposição prolongada ao stress profissional está associada em particular a queixas osteoarticulares, musculares, doenças cardiovasculares e perturbações psicológicas, ansiedade, depressão e suicídio. Não vou perder muito tempo com este quadro, mas todos nós sabemos que as reações associadas ao stress no trabalho são de basicamente 3 tipos: físicas, psicológicas e comportamentais. Meus queridos colegas e amigos, esta é a nossa área, este é o nosso terreno e que muitas vezes não está a ser gerido e acompanhado por nós. Esta é uma oportunidade para nós. Alguns dados rapidamente, eu sei que não tenho muito tempo, sobre o absentismo. Queria chamar aqui a vossa atenção. Vejam estes dados do absentismo, que são impressionantes. Este quadro refere a percepção do impacto do trabalho, do impacto do trabalho na saúde. Na Europa é de cerca de 35% e em Portugal é 42,5% o impacto. Isto também já é do vosso conhecimento, mas os principais sintomas reportados como estando ligados ao trabalho são interessantes, porque referem a áreas que são nossas: o stress, a irritabilidade, os problemas de sono, a ansiedade, outros físicos também, mas que têm um caráter psicossomático. Em Portugal, nos últimos meses, temos observado um crescente número de manifestações de efeitos desses riscos. As organizações sofrem igualmente o efeito destes riscos psicossociais e estão preocupadas. Eu não tenho tempo de partilhar algumas experiências que tenho tido na minha empresa, e as empresas pedem-nos ajuda para ajudar, para intervir, para reduzir o risco de depressão, reduzir os níveis de ansiedade, que as empresas têm consciência que afeta a rentabilidade, a natureza do trabalho, a qualidade do trabalho. Foi feito em 2010 um estudo que incluiu Portugal e que queria chamar a vossa atenção. É um estudo feito com empresários, 36 mil entrevistas em 31 países, 27 europeus e outros que não estão na Comunidade Europeia, nomeadamente a Noruega, a Suíça, a Croácia e a Turquia, revelam que 79% dos gestores europeus estão preocupados com o stress no trabalho. 79% é muito. No mesmo inquérito, e relativamente a Portugal, cerca de 85% dos gestores consideram o stress um tema importante, mas só 13% das empresas portuguesas que participaram no estudo referiu possuir instrumentos para gerir o stress relacionado com o trabalho. Para poderem ver melhor, este estudo mostrava que as empresas tinham médicos do trabalho, 90 e tal % destas empresas tinham médicos do trabalho, mas só 12,6% das mesmas empresas tinham psicólogos do trabalho. A Ordem está a fazer neste momento, fez um protocolo, apresentou um protocolo à Direção-Geral de Saúde e à Divisão da Saúde Ocupacional, no sentido de criarmos legislação que obriga as empresas,
com determinada dimensão a ter um psicólogo do trabalho, como tem um médico e como tem uma enfermeira ou um enfermeiro do trabalho. Esta é também uma luta nossa, não é? Relativamente aos procedimentos para lidar com o stress, apenas 13% das empresas que participaram no estudo declararam ter procedimentos para lidar com o stress. 13% não é nada. Mas este é um campo para nós. E é uma oportunidade para nós. Como é que os psicólogos podem intervir? Estou a falar agora de psicólogos do trabalho. Ao nível da gestão e do management, ajudando os gestores e os decisores a decidirem melhor, a lidarem melhor também com o seu medo e com as suas inseguranças e com as suas dificuldades, a tomarem decisões apoiadas em análises mais sensatas e refletidas e não com base no medo, não é? E aqui os psicólogos podem ser uma ajuda extremamente útil na análise dos problemas, no encontrar de soluções. O coaching, que é uma ferramenta, como o Jaime dizia ontem, que foi apropriada por outros profissionais, é uma área nossa. E é uma área que tem que ser reconquistada para os psicólogos. E é aqui que nós podemos ter uma influência enorme com os decisores, com os gestores, com pessoas que estão envolvidas em processos de fusão, de reestruturação, que muitas vezes implicam reduções drásticas de efetivos e de colaboradores, mas podem ser feitas de uma forma mais humana, humanizada e mais respeitadora das pessoas. É pena que em muitos processos de despedimento não esteja sempre um psicólogo. Provavelmente o processo seria muito menos sofrido para aqueles que participam nele. Não só os que são despedidos, como aqueles que fazem os processos de despedimento. Tenho falado com alguns que me dizem é a pior coisa que eu fiz na vida. Negociar despedimentos. Mas um psicólogo pode ajudar a fazer isto de forma mais respeitadora das pessoas e encontrar soluções para essas pessoas. Ao nível dos colaboradores das organizações, podemos intervir, não tenho muito tempo para falar disto, mas esta é uma área em que eu tenho apostado ultimamente, prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, e já vou falar disto mais adiante. Esta é uma área para nós. Não são os médicos que podem trabalhar nisto. Não são os assistentes sociais, são os psicólogos. Com os profissionais desempregados, é possível ajudá-los a encontrar novas saídas para a sua situação. Provavelmente com reorientação de carreira, provavelmente com procura ativa de novas oportunidades, com elaboração do processo de luto e de perda daquele posto de trabalho e, naturalmente, o suporte emocional, que é uma coisa que sabemos fazer. Rapidamente, 3 níveis onde nós podemos intervir como psicólogos das organizações. Ao nível da prevenção e na identificação e diagnóstico das situações de risco. Isso permite-nos, a partir desse diagnóstico, encontrar estratégias para reduzir esse risco e dar apoio e suporte às pessoas que estão em risco de burnout ou em situação mesmo de burnout. É verdade que a prevenção secundária e terciária requer competências, mas são competências que podem ser adquiridas. Podemos aprender, podemos desenvolver, podemos ter supervisão nestas áreas e ter respostas, sobretudo, para a situação das organizações e das pessoas que trabalham ou saíram das organizações. Muito rapidamente, este é um modelo, parece complexo, mas é muito simples. Tem 3 etapas, o modelo de intervenção: avaliação, intervenção e avaliação dos resultados. Está muito alinhado com aquilo que o professor Peró disse há pouco não tenho tempo para falar mais disto, mas é um modelo simples e fácil de implementar.
faltou aqui qualquer coisa. Falta aqui qualquer coisa que eu não sei. Falta a parte mais importante que eu não sei. Como é que podemos... Podemos passar para o meu computador? Os técnicos. Espero que isto não seja uma estratégia do computador para me calar. Sim. Pode conectar. Vamos tentar. Bom, não passou, mas eu digo o que é que eu tinha para vos dizer. Vai ter que ser assim. Rapidamente, o que é que os psicólogos do trabalho podem fazer nesta situação? Promoção da saúde no trabalho, aumentar o bem-estar, a satisfação e a justiça no trabalho. Este é também um papel e uma responsabilidade nossa, como dizia o professor Pereira hoje de manhã. Contribuir para a avaliação dos riscos psicossociais através de instrumentos hoje disponíveis. Temos, como eu disse, o questionário do professor Pereira e temos outros 2 questionários aferidos para a população portuguesa. Programas de prevenção para situações de potencial risco para a saúde mental dos trabalhadores, stress, violência, assédio moral, consumo de álcool e drogas. Auscultação e envolvimento dos colaboradores na identificação das ações conducentes à melhoria da organização do trabalho e do clima laboral. Promoção do equilíbrio entre vida profissional e vida familiar. Promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e aquisição de comportamentos e hábitos de vida saudável. Promoção da saúde mental através de oferta de programas de gestão e redução do stress. Nós sabemos fazer isto, temos competências para fazer isto e estão aí para dar às pessoas e ajudá-las a lidar com essas situações. Promoção da saúde física através de programas promotores de atividade física, alimentação saudável nos locais de trabalho, nas cantinas, alertar para essa situação. Intervenção, se os psicólogos têm competências específicas para isso, ou encaminhamento para consultas de psicologia clínica, porque muitas vezes são situações que identificamos de depressão, que precisam de outro tipo de acompanhamento e que o psicólogo do trabalho não pode responder. Finalmente, queria partilhar convosco aquilo que fizemos, que a Ordem fez este ano, propondo ao Ministro da Saúde algumas iniciativas que visam responder a esta situação de crise que vivemos. Propusemos criar uma plataforma que permitia avaliar online os riscos psicossociais e com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de perda de emprego, ou até pessoas que estão numa situação de endividamento grave.
E também uma segunda medida que propusemos foi criar gabinetes de intervenção psicológica na crise, que podiam ser nas autarquias, nas escolas, em todo o país. Nós pensamos ter condições para envolver os colegas neste projeto e responder com prontidão e num curto prazo, num curto espaço de tempo, a pessoas com sofrimento psicológico associados à crise económica e financeira, à perda do emprego, ao endividamento, à precariedade financeira, à pobreza mesmo, e através de programas que ajudem as pessoas a reconstruir sentido nas suas vidas, programas que visam mobilizar os recursos pessoais na procura ativa de emprego, programas que visam desenvolver competências de gestão em relação ao endividamento, programas que visam desenvolver resiliência, empowerment e esperança, programas de promoção de saúde mental e programas de suporte emocional. Isto é a síntese da nossa proposta para o Sr. Ministro da Saúde. Acreditamos que, com os colegas que temos em todo o país, estamos em condições de dar uma resposta de qualidade alinhada com este programa e, para isso, contamos com todos vós. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Dr. Samuel, pelos enormes contributos que ficam aqui no encontrar de nichos e espaços de intervenção para o psicólogo.